Olá, meu nome é Dani e eu estou aqui para a gente conversar sobre espiritualidade e autoconhecimento. Vocês podem se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho. Toda semana tem vídeo novo, tem algum assunto interessante. Já tem muitos vídeos aí bacanas no meu canal. Para quem não sabe, eu sou terapeuta holística, escritora sensitiva, tenho 2 e-books escritos à venda na Amazon. Você vai encontrar na descrição desse vídeo se você quiser ler o e-book. E vamos começar hoje a falar de um assunto super interessante. Hoje é uma live, um vídeo super especial que é sobre a Lemúria e os registros acásticos. Esse é o nosso tema de hoje e que a gente vai começar. Oi, Carol, boa noite. E vamos lá que a gente vai começar a falar, que o tempo voa. Vamos conversar. Para a gente falar da Lemúria e os registros acásticos, esse tema que eu escolhi, eu já fiz muitos vídeos aqui no meu canal falando sobre os registros acásticos e também tem outros vídeos sobre a Lemúria. Como a maioria de vocês sabe, para quem não sabe, eu sou escritora e eu já escrevi 2 e-books falando das minhas vidas passadas. Tudo que eu escrevi lá eu vivenciei, é verdadeiro, conto tudo em detalhes. Meu primeiro e-book chama-se Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar. E o meu segundo chama-se Lemúria, a Terra da Luz, acessando os registros acásticos. Então, eu vou falar sobre isso no final do vídeo, vou recomendar a leitura do livro, inclusive para quem já leu, reler, e estou a caminho do 3º livro, se Deus quiser. Então, vamos lá. Para a gente poder entender o assunto de hoje, eu vou falar rapidamente sobre o que é registros acásticos, e tendo explicado isso, eu vou linkar isso na civilização da Lemúria e vocês vão entender o motivo. Quem quiser saber mais sobre registros acásticos, é só dar uma olhada no canal que tem um vídeo que eu falo só sobre isso, tá, gente? Então vamos lá. Registros acásticos, na verdade, são as informações que existem no... Acásticos vem de akasha. Akasha em sânscrito é o éter, o elemento éter, que é o elemento sutil das dimensões superiores. Então, quando a gente fala registros acásticos, a gente entende que no universo, nas frequências superiores, existe um registro que fica nessas dimensões superiores e tem também no plano físico, mas isso é uma outra dimensão, outra conversa, sobre tudo que acontece no universo e em todos os universos. Tudo que a gente vivencia, tudo que a gente passa individualmente, coletivamente, está registrado. Por isso que se diz que não existe nada que Deus não saiba, que o Criador não saiba. Por quê? Porque está tudo como se fosse, para facilitar o nosso entendimento, porque o registro acástico é um conceito um tanto abstrato, né? Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos pensar que o registro acástico seja uma grande biblioteca. Isso vai ficar mais fácil. Então, você imagina uma biblioteca no espaço. Isso vai ajudar mais a entender. E nessa biblioteca tem muitos livros, como se fossem livros. E nesses livros tem a história de cada um de nós, tem a história de todos os planetas, tem a história do início do universo, tudo do mundo da manifestação, que é o mundo da criação. Tudo que existe no mundo da manifestação está nos registros acásticos. Está tudo, digamos assim, documentado. Desde o início dos tempos, de seja bilhões, trilhões de anos, quanto isso seja, porque o nosso tempo também só existe no nosso plano. Então, desde tudo tem isso registrado, tá? Então, a gente está falando digamos, um local que não é um local físico, é vibratório. Estamos adaptando, fazendo uma analogia com uma biblioteca para ficar mais fácil o nosso entendimento. E vamos supor que essa biblioteca está no espaço e que, na verdade, todos nós podemos acessá-la. Porque nós também fazemos parte dela, porque a nossa história também está lá. De todas as vidas que nós já tivemos e de todas as vidas e todas as experiências que nós ainda teremos até o momento em que a gente se reunir com o Criador numa só energia, porque todos viemos dele e voltaremos para ele. E aí, quando isso acontecer, o caminho evolutivo cessa, mas isso é uma outra conversa. Então, eu quero que vocês imaginem os registros acásticos como uma biblioteca.
Essa biblioteca, a gente tem uma conexão direta com ela. Como ela é feita na nossa energia, todos nós viemos da mesma energia, todos nós estamos interligados e ligados ao Criador de tudo que existe, que a gente pode chamar de Deus, de campo quântico, né? Como preferir. Como a gente está nessa conexão e tem isso, a gente tem como acessar a nossa própria história e às vezes, muitas vezes até, no caso, quando a gente trabalha com isso, como é o meu caso, a gente consegue acessar o registro de alguém. Por quê? Porque aquela pessoa é um ponto de conexão com a sua própria história. Então vamos pensar que dessa biblioteca geral que contém tudo, digamos que a gente tem um pedaço dela dentro da gente. Eu estou falando dessa forma que é só para facilitar o entendimento, tá, gente? Não é exatamente assim. Mas se a gente for falar de uma forma simbólica, a gente pode dizer que um pedaço dessa biblioteca vive no nosso corpo de energia. Então, a gente tem como acessá-lo e pode ser que outra pessoa possa acessá-lo quando a gente permite, quando existe, né, um objetivo, um intuito disso. Quando você tem uma pessoa que tem uma habilidade, uma sensitividade, ela pode captar a sua energia, quando necessário, de acordo com as permissões das frequências superiores, com o intuito de harmonização, equilíbrio e cura, tá? Os registros acásticos, gente, eles não são brincadeira. Não é para ninguém acessar registro acástico por curiosidade. Eu quero saber o que eu fui há 300 anos atrás, onde que eu estava vivendo. Não. A gente só acessa os registros acásticos quando existe um motivo. Motivo esse. Quando você precisa compreender a sua vida de hoje, tem alguma coisa que está atrapalhando, você precisa desse entendimento para você poder continuar crescendo e evoluindo. Porque sem entendimento não tem crescimento. Então, muitas vezes, conforme a gente vai galgando nossos degraus da escala evolutiva, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai caminhando, se faz necessário, a gente tem essa oportunidade do plano superior de compreender um pouco a nossa própria história para que a gente possa compreender a nossa vida hoje. Então, a coisa da busca pela curiosidade, ela não, como é que eu vou dizer para vocês? Ela não procede e ela não acontece, porque existem forças que guardam esses registros. Não é cada um entra como quer na hora que quer. Então isso só se abre quando a gente está pronto. E a divindade que vive dentro de nós, o Deus que vive dentro da gente, como o Ho'oponopono chama de alma cua, né? Então o nosso alma cua quer dizer nosso higher self, nosso eu superior, nosso santo anjo guardião. Cada um tem um nome para a divindade que vive dentro de nós, pedacinho de Deus que vive na gente. É ele que autoriza essa entrada. Então, se o motivo não for nobre, se não for o momento certo, se não for, ele não vai permitir com que você acesse. Mas se for, vai acontecer. E um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema hoje é porque nós estamos vivendo um momento em que essas portas estão mais abertas do que antes. Ah, mas por que elas estão mais abertas agora? Por que esse acesso aos registros acásticos ele está mais viável hoje? Porque a Terra está passando por uma transição, está evoluindo. Nós estamos tendo grandes oportunidades de cura, de resgate, de renovação. Então, com isso, como nós estamos passando por um momento que estamos tendo a oportunidade de resgatar conscientemente, estamos tendo também a oportunidade de acessar esses registros para que a nossa cura seja mais profunda, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa quitar os débitos passados, né, de forma consciente e entrar com os 2 pés na nova terra, que é o novo mundo que está nascendo. Tudo isso que a gente está passando, a gente ainda tem um período aí delicado, né? Como os astrólogos já estão falando sobre isso, a gente tem um período aí o ano de 2026 vai ser também um outro ano muito separação de joio do trigo. E depois disso eu acredito que passando esse período turbulento que ainda está acontecendo, a Terra vai começar
a crescer, a se iluminar e vai ser uma terra linda, já está sendo. Então, gente, essa oportunidade que a gente tem hoje é uma oportunidade preciosa de autotransformação, de autoconhecimento, de espiritualidade, de viver conscientemente nessa terceira dimensão. Lembrando que nós somos seres espirituais, numa experiência material, e que a gente tem um intercâmbio com essa espiritualidade, que ela pode e deve ser cultivada no nosso dia a dia, todos os dias, não só de vez em quando, tá? Tendo entendido isso e essa explicação dos registros acásticos, como o meu tema hoje, eu falei, a Lemúria e os registros acásticos, por que eu juntei os dois? Vocês sabem que eu escrevi meus 2 livros e que meu segundo livro chama-se Lemúria, Terra da Luz, a seção dos registros acásticos, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós tivemos no nosso passado, nesse planeta, grandes civilizações. As mais conhecidas são a Atlântida e a Lemúria. Eu passei pelas duas, escrevi um livro sobre cada uma, minha experiência na Atlântida, que é meu primeiro livro, e meu segundo livro, minha experiência na Lemúria. E hoje eu estou aqui para falar sobre isso, não só sobre o livro, mas eu quero mostrar a vocês, compartilhar com vocês a importância da civilização da Lemúria. A gente tem muita coisa sobre a Atlântida, não é tanto assim, mas bem mais sobre a Atlântida do que a Lemúria. E existe uma grande confusão sobre essas duas civilizações. A civilização Atlante aconteceu no Oceano Atlântico, ok? Ela pro lado de cá. A Lemúria foi uma civilização do Oceano Pacífico. O que restou do continente lemuriano hoje é o Havaí, as ilhas do Havaí. Então é uma civilização que aconteceu em outra parte do planeta. Teve um tempo que as duas existiam simultaneamente, embora elas não trocavam, não fossem de trocar muita informação e tiveram destinos muito diferentes uns dos outros. Então vamos só resumir isso. Atlântida foi uma civilização maravilhosa, que eu tenho um carinho profundo, mas foi uma civilização que falhou gravemente. Ela foi uma civilização tecnologicamente falando muito evoluída, muito mais do que nós somos hoje. No início era espiritualmente também muito evoluída. A Atlântida foi um projeto da luz que em um determinado momento da sua existência se perdeu moralmente e falhou. Por isso foi destruída, né? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, vocês podem entrar nesses vídeos depois e assistir com calma, que não é o assunto de hoje. A Lemúria, por sua vez, também foi uma grande civilização, maravilhosa, muito especial, que foi bem sucedida. Deu certo até o seu final, o seu ciclo, tá? Então os lemurianos, por isso que a gente tem muito mais informação sobre Atlântida do que sobre Lemúria. Por quê? Porque todos nós que estávamos na Atlântida, eu acredito que a grande maioria da população, principalmente que vive nas Américas, hoje estava na Atlântida, mas eu diria até mundial, tá? Porque nós falhamos lá, nós estamos aqui para consertar os nossos erros do passado. Aqui não estou falando de cobrança, nem de culpa, é só uma constatação. É como se é quando você pensa assim, quando eu era muito novinho, eu era muito imaturo, fiz muita besteira, agora estou mais amadurecido. Eu acredito que os espíritos que estão encarnados nesse plano, nesse momento do planeta, são almas antigas que passaram por grandes civilizações, não somente Atlântida e Lemúria, tiveram muitas, Hiperbórea e tantas outras, tá? Que a gente ainda vai falar isso futuramente, eu vou falar isso no meu terceiro livro. Mas, pra gente, né, as duas que é a nossa maior referência, Atlântida e Lemúria, vamos entender que nós estamos aí gramando há muito tempo, porque nós falamos lá, ainda estamos em processo, digamos assim, de cura, de resgate. Por isso que a gente tem tanta informação sobre a Atlântida, inclusive informação por sensitivos, né, por outras formas, pela quinta dimensão, por vivência do passado, acessando os registros acásticos. Por quê? Porque nós temos pendências com a Atlântida.
nós estávamos lá e hoje estamos tendo a oportunidade de estar aqui. Já a Lemúria, digamos que 95% das pessoas, dos espíritos que passaram pela Lemúria, foram bem-sucedidos, evoluíram, não precisam mais encarnar. Então a gente tem muita pouca informação sobre a Lemúria, porque a Lemúria deu certo, foi harmonioso, não sobrou nada, não, digamos assim, não fez besteira. Deu super certo. Então, o motivo. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte: nós temos muito a aprender com a Lemúria. Porque vejam bem, nós estamos aqui porque nós falhamos na Atlântida. A maioria de nós, tá? Não só porque falhamos na Atlântida. A Atlântida é, digamos assim, um karma coletivo que nós temos. Depois de lá, a gente teve muitas outras vidas e fomos fazendo nossas besteiras e tentando consertar, e também tivemos nossos acertos, mas digamos que nós compartilhamos a história da Atlântida. Então temos ainda nós a serem desfeitos sobre essa época. Por que a gente tem tanto... Por que então, se a Lemúria deu certo e eu nem sei se eu passei pela Lemúria, o que eu tenho que saber da Lemúria? Por que a Lemúria é importante, mesmo que eu não tenha vivido nela? A Lemúria é importante e eu recomendo a leitura do meu livro. Para quem já leu, eu recomendo reler com outro olhar, tá? Porque a Lemúria soube passar bem pelos testes e provas que esse mundo apresenta. Então nós temos muito a aprender com a civilização lemuriana. Eles souberam passar bem por aqui. Então, se eles souberam passar bem por aqui, eles são exemplo para todos nós. Atlântida foi bem e depois desceu ladeira abaixo e deu no que deu. Estamos aqui até hoje para resolver. Embora tenha um lado muito positivo, a Atlântida não foi tudo ruim, tá, gente? Mas é que os erros cometidos naquela época, num determinado momento, por uma minoria, prejudicou a todo um povo. E criou, perante as leis divinas, digamos assim, nós, débitos, a serem dissolvidos. Vamos chamar assim. Então a Lemúria deu certo. Então eu convido, quem já leu meu livro, tem muita gente aqui que já leu meu livro, quem já leu meu livro sobre a Lemúria, eu recomendo ler novamente com esses olhos, não só com o olho de ler a minha história pessoal, porque o meu livro eu conto a minha história pessoal. Então eu convido você a reler com os olhos assim, não só da minha própria história, mas a minha história como um exemplo de como os lemurianos lidavam com as situações. Porque não quer dizer, porque a Lemúria foi ótima, que eles não tenham passado dificuldade. Não é isso. A Lemúria foi bem sucedida, mas a civilização lemuriana enfrentou os mesmos tipos de problema que nós enfrentamos. E que tipos de problemas são esses? A gente vive ainda num mundo de dualidade, onde existe o bem e o mal. Lá não era um mundo, o planeta não era um planeta perfeito naquela época, mas foi uma civilização que soube valorizar o bem, soube valorizar os bons sentimentos. E se a gente fala assim, mas qual é a principal diferença entre Atlântida e Lemúria? Atlântida foi uma civilização que valorizava muito a tecnologia, os conhecimentos, eles gostavam muito eles tinham, o que foi o motivo pelo qual caiu, uma sede de poder muito grande. Porque eles eram uma civilização muito acima de todas as outras civilizações da época deles. Se a gente pensar que a Atlântida foi destruída aproximadamente 11.500 anos atrás, que pela história da Terra, não pela história, não pelo que a gente aprende, né? Digamos assim, na história convencional, mas na história que nós sabemos que é a verdadeira história do planeta, isso é período recente, porque tem civilização aí de 300 mil anos atrás, 500 mil anos atrás, até mais do que isso. A Terra tem ciclos, ela já passou por vários ciclos. Passa um ciclo, nasce uma civilização, cresce, desenvolve, tem seus aprendizados, termina, começa tudo do zero, aí tem aquecimento, depois do aquecimento tem
resfriamento, a idade do gelo e tal, e a Terra vai se regenerando, e a cada novo ciclo, ela renasce, uma civilização nova renasce, que passa por um aprendizado. Então isso é muito bonito, mas é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Então a Atlântida ainda pertence ao nosso mundo, porque é a nossa história recente. Os seres que viveram na Atlântida, os que falharam, a maioria estão por aqui agora encarnados novamente. Por quê? Porque a nossa história hoje está linkada diretamente à história da Atlântida. Os lemurianos, que são um pouco mais antigos que a Atlântida, e aí durante um período as duas civilizações existiam em dois lugares diferentes, eles foram muito bem sucedidos. E qual foi o foco? Qual era o foco da Lemúria? A espiritualidade. É isso que eu queria falar aqui hoje. Para o lemuriano, a coisa mais importante para ele era a espiritualidade. Era a conexão com o Criador, com o Deus único. Isso era a coisa mais importante. E estar alinhado com o propósito divino. Porque o lemuriano entendia que cada um de nós tem um propósito divino. Que eu já falei muitas vezes aqui sobre isso. Que é o propósito divino? É a nossa programação que nós viemos realizar. Então, todo lemuriano, independente, eles tinham uma vida muito simples, embora fossem muito evoluídos, né? Mas todos eles tinham esse aprendizado, que existe um propósito divino, que existe um Deus único, e que esse Deus único se manifesta de muitas formas e que um pedaço dele vive dentro da gente e que ele se comunica com a gente através da nossa intuição, dos nossos sonhos. Os lemurianos valorizavam muito os sonhos e todo tipo de desdobramento. E então eles tinham, e a importância para eles era o seguinte: você está alinhado com seu propósito divino, viver o amor, a prática do bem, a caridade, a compaixão, e a gentileza. A gentileza era muito importante para eles. Ser gentil. Tratar os outros com gentileza. Então, olha só quantas coisas importantes nós temos para aprender com a Lemúria. Por isso que eu digo para você, se você já leu o meu livro, leia novamente, olhando sob este aspecto de como os lemurianos lidavam com a vida e com os desafios, testes e provas que a vida trazia. Quem não leu o meu livro, eu recomendo ler. Vocês podem comprar o e-book, pode baixar gratuitamente o aplicativo do Kindle, que está à venda exclusivamente na Amazon. E você pode comprar o livro, o e-book, perdão, e ler pelo tablet, computador, telefone, como você preferir, tá? Então, o que a gente tem que entender é isso. E o que o registro acástico tem a ver com isso, né? Que eu comecei falando dos registros acásticos. Porque os lemurianos tinham profundo conhecimento sobre os registros acásticos. Eles sabiam da existência dos registros acásticos e eles trabalhavam com a leitura de registros acásticos. Por quê? Porque eles entendiam que quem eu sou hoje é um resultado da bagagem que eu trago. Então, quando eles iam ajudar alguém, quando alguém era levado para o grande templo de cura do universo, a primeira coisa a ser feita era uma leitura de um registro acástico, para entender qual é a bagagem que aquela pessoa traz, para que possa compreender ela mais no presente e trabalhar essa cura e a renovação, como aconteceu comigo no livro, que quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, olha a importância. Então, vamos, gente, vamos valorizar aqueles que passaram por esse planeta antes de nós. Não importa se você viveu na Lemúria ou não. O que importa é que a Lemúria tem muito a te ensinar. Como a Atlântida também tem muito a te ensinar de uma outra forma, né? A Atlântida tem a ensinar tudo aquilo que a gente errou para a gente não errar de novo. E também tem muitas coisas boas, porque nós trazemos nos nossos registros acásticos todas as habilidades que nós desenvolvemos na Atlântida. Isso é muito bacana, temos habilidades maravilhosas dentro de nós.
Então, tudo isso está aí dentro, guardado dentro de você, em que você só precisa deixar fluir para acontecer. Mas para você deixar fluir, você vai ter que seguir o que o lemuriano fazia, que a gente precisa de mais agora, que é o quê? Priorizar a sua espiritualidade. Você separa um tempo no seu dia para a sua espiritualidade? Você separa um momento que você faz uma leitura, uma meditação, né? Usa um cristal, aplica um reiki, ou simplesmente põe uma música. Ah, mas eu não sei fazer nada disso. Tudo bem, põe uma música de relaxamento, põe um incenso, um aromatizador, põe uma luzinha clara, azul ou verde, deita, fecha os olhos e deixa fluir, relaxa. Eu digo sempre, eu já falei isso aqui muitas vezes, que a meditação eu considero a principal porta de entrada para o mundo interior. Se você não abrir um espaço para olhar para o seu mundo interior, como é que você vai acessar alguma coisa? Se a gente tem uma vida que a gente lota a nossa vida de atividades externas, da hora que a gente acorda até o último segundo que a gente vai dormir, o seu eu superior está aí, Deus vive dentro de você, seus registros acásticos estão aí, mas você não está abrindo a porta para eles, porque você está olhando para o lado de fora. E eu digo e repito sempre isso, nada como ensinou o Buda, nenhum extremo é positivo. O Buda ensinou que o melhor caminho é o caminho do meio. Então não estou dizendo que a gente tem que esquecer essa vida material, que eu chamo de mundo exterior, para viver só o mundo interior. Não é isso. Mas a gente precisa saber dosar. A gente precisa ter o tempo para trabalhar, para cuidar da família, para cuidar da casa, para fazer as nossas tarefas, nossos compromissos, nossas responsabilidades, mas a gente tem que separar um tempinho para a nossa vida interior. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, tenho filho, família, tudo bem, mas você não tem nem num domingo, num sábado, 20 minutos que seja para fazer um relaxamento, ou você não pode, antes de dormir, deitada na sua cama, pôr um fone de ouvido, uma musiquinha de relaxamento, vou dar uma relaxada, né? É porque às vezes, quando a gente tem um tempo livre, a gente acaba enchendo o nosso tempo livre de outros compromissos. Então, é uma questão da gente saber priorizar e selecionar o que é importante para mim. Porque tem momentos que a gente faz uma escolha, meus amigos, né? O que é importante para mim? Vou sair para a noitada ou vou pegar esse livro e vou ler? É uma escolha. Os registros acásticos, o seu eu superior está aí para te receber. A gente está vivendo um momento do planeta que essa porta não está levemente aberta, não. Essa porta está completamente aberta. Mas é preciso que você separe um tempo e busque isso dentro de você. E isso vai incutir numa outra escolha. Por quê? Porque nós somos testados. Porque existe um outro lado, o outro lado da dualidade, que é o oposto ao bem, a ausência da luz, que não quer que você faça esse movimento. Então, como não quer que você faça esse movimento, vai fazer de tudo para te distrair disso, para te impedir de fazer isso. Tá dando para entender o que eu quero dizer? No sentido de assim, hoje eu tirei para fazer minha meditação, para ler um livro bacana, em que eu vou deitar, em que eu só vou fazer isso. Aí chega o amigo, te liga e fala assim, olha, vai ter uma festa ótima na casa lá da nossa amiga, ela tá chamando a todos nós, vai estar todo mundo lá. Você acha que isso é acaso? Não é acaso, gente. Isso é um teste. Aí aquele negócio, o que você vai escolher? Você vai priorizar o seu estudo, conhecimento, a sua meditação, ou você vai priorizar a festa? Então quer dizer que eu nunca mais vou a uma festa? Não. Mas você tem que ir toda semana? Tem que ser todo dia? Ou tem que ser no dia que você separou para a sua atividade espiritual? Pensa nisso. Porque se você não priorizar a sua atividade espiritual, seja ela qual for, no dia que você separou para isso, porque quando aparecer o teste, nunca vai ser para o dia que você está livre. Vai sempre ser para o dia que você separou o seu tempo para a espiritualidade. Por quê? Porque o plano inverso quer impedir você
de crescer e ter entendimento. Sabe por quê? Porque informação é luz. Porque sem conhecimento, sem estudo, sem prática de interiorização, de meditação, de relaxamento, de desdobramento, a gente é um alvo muito fácil para ser desviado. Então lembrem-se disso. Aquilo que vocês decidirem, priorizem. Façam o teste, pega o seu livro. Escolhe um livro bacana que tem alguma coisa para te acrescentar, que vai fazer que você tenha um entendimento diferente, que vai te ensinar uma técnica, o curso que você faz, a consulta que você faz. Separa o seu tempo, mas além do seu curso, da sua consulta, tenha o hábito de todo dia, sei lá, é na hora do almoço, eu trabalho, mas eu tenho 1 hora de almoço, então eu vou levar o meu livro para o meu trabalho, e na minha hora de almoço eu vou comer e vou pegar o meu livro e vou ler um pouco. A gente sempre tem como dar um jeitinho, ou é antes de dormir, ou é na hora que eu acordo. Não é verdade? Mas tem a novela. Aí você vai ter que escolher a novela ou o livro. É aí que está a nossa escolha. Mas a gente tem muito a aprender. E hoje em dia, com essa facilidade do livro eletrônico, que é o e-book, você não precisa nem carregar o livro para o trabalho. Você pode ler no seu celular. Eu tenho o hábito, eu sempre digo isso aqui, eu gosto de caminhar. Eu todo dia faço o que eu chamo da minha hora da leitura. A minha hora da leitura, eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo, sou meio exagerada. Um livro espírita e um livro espiritualista, que tem a ver com as minhas pesquisas, meu trabalho, e o livro espírita, porque eu acredito que a literatura espírita tem muito a nos ensinar nesse intercâmbio com a espiritualidade, a gente tem que aprender e ter conhecimento sobre isso. Então eu tenho sempre os 2, eu leio um no Kindle, eu leio um eletrônico e um de papel. Então na minha hora da leitura, eu costumo fazer na minha hora de almoço. Eu tiro 1 hora de almoço, almoço e leio 15 minutos. Gente, é um momento mágico, porque aqueles 15, 20 minutos que eu estou ali lendo no meio do meu dia, seja a hora que for almoçar, eu me conecto, eu recebo mensagem, eu tenho insight, tudo acontece na minha hora da leitura. Então eu recomendo isso a vocês, criem a hora da leitura de vocês. E na minha hora da leitura, para mim, é um momento muito especial. Então, eu ponho o fone de ouvido, deixo uma musiquinha de relaxamento tocando, pego o meu livro e preparo um chá, porque eu adoro tomar chá. Então, eu preparo um chá e durante, 20 minutos, não é muito tempo, tá? Não fico 2, 3 horas, não tenho, eu trabalho, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas eu me dou aqueles 20 minutos... E a minha hora da leitura é sagrada, que é o momento que eu dou aquela parada, que eu me desconecto de tudo, dos problemas, das situações da vida, e todos nós passamos por provas, por testes, não é verdade? Às vezes com a gente, às vezes com os familiares que estão ao nosso redor, a vida tem essas questões. Mas o momento da hora da leitura é o momento que a minha mente dá aquela serenada. E depois, antes de dormir, eu medito e aplico o meu reiki. E eu aprendi a ter esta disciplina. E eu digo a vocês, sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Por que não chega sem disciplina? Porque o plano inverso, a negatividade, vai tentar te tirar. Se você não tiver isso como prioridade, você não fala assim, a minha hora da leitura é sagrada, o meu momento da meditação é sagrado, o meu momento de estudo do meu curso é sagrado. Se você não prioriza isso, você vai ser desviado do caminho sem perceber. Porque todos os convites do mundo vão aparecer para o horário e para o dia que você estipulou que é o seu dia, seu horário de estudo, tá? Eu tô falando isso com vocês, compartilhando com vocês, porque isso acontece comigo, continua acontecendo comigo. E olha que eu sei disso, lido com isso, mas eu já aprendi a identificar isso. E eu entendo que o meu momento que eu medito,
O momento que eu faço a minha hora da leitura é o momento em que eu me recarrego, é o momento em que eu recebo as minhas informações, os insights, as coisas acontecem e que eu rendo muito melhor no resto do dia, inclusive para resolver tudo que eu preciso resolver na minha vida e nas coisas que estão acontecendo. Então, recomendo isso a vocês. Outra coisa importante dos lemurianos, que é essa questão do respeitar o outro, da gentileza e do amor. Na Lemúria não existia uma coisa chamada competição. A Atlântida tinha muita competição. A gente ainda tem muito ranço da Atlântida. O competir, o quem é melhor, aonde eu tô. Na Lemúria se entendia o seguinte: se o seu propósito divino é plantar vegetais, então você vai lá plantar cenoura, abóbora, chuchu, você vai plantar os seus legumes e tá ótimo porque você está conectado ao seu propósito divino. Se o seu propósito divino era ser sacerdote do grande templo de cura do universo e você está passando pelo treinamento no grande templo de cura do universo, tá ótimo porque você está alinhado ao seu propósito divino. Na Lemúria não tinha essa noção de classe social. Vocês entendem isso? Porque o entendimento deles era o seguinte: nós temos um propósito divino e todos os propósitos divinos são importantes. Então nós temos muito a aprender com a vida dos lemurianos. Vamos ler para entender sobre eles e saber como eles passaram. Eles não passavam por testes? Passavam, mas esses valores eram muito fortes dentro deles. Eles sempre se remetiam que estavam subordinados ao Criador e que a vontade do Criador era absoluta e que não tinha ninguém melhor do que ninguém. Então na Lemúria não tinha assim, meu sonho, eu quero progredir, quero ser isso, quero ser aquilo, não. Era assim, vamos ver se você está alinhado com o seu propósito. Você está, que maravilha. Você já está no caminho certo, seja feliz. A gente precisa disso, gente, né? Muitas vezes, não era exatamente socialista, mas talvez fosse, digamos assim, porque nada era imposto. Isso aqui era o bacana da Lemúria, nada era imposto. Tudo era uma opção. Você, eu não quero seguir isso. Tudo bem, né? Não tinha essa pressão. Mas não era imposto, não tinha, assim, governante, como a gente chama, não tinha autoridade lá, eram os seres cada vez mais espiritualizados, que todos tinham um carinho enorme e um respeito enorme. E quanto mais alto o sacerdote, mais humilde. A humildade era uma civilização altamente humilde. A Lemúria utilizava cristais? Sim. Igual a Atlântida? Não. A Atlântida usou os cristais ao máximo. A Lemúria tinha a utilização de cristais somente para o desenvolvimento espiritual. Essa era a grande diferença. Verdade. Somente para desenvolvimento espiritual. Para desenvolver a percepção extrasensorial, para que a pessoa pudesse estar mais em contato com a sua própria espiritualidade. Os cristais na Lemúria eram utilizados para isso. Os cristais da Atlântida, exatamente, o que se importava era o bem coletivo. Os cristais na Atlântida eram utilizados para desenvolvimento espiritual, para fornecer eletricidade para as cidades, para fazer com que tudo funcionasse. Os cristais eram usados para tudo. Então, são civilizações muito distintas, igualmente importantes, com um legado importantíssimo, sendo que o legado lemuriano a gente deve se espelhar, porque é o que deu certo. E o legado atlante a gente deve aprender, né? Se auto-perdoar e aprender. Aprender fortalecendo as habilidades positivas que nós tínhamos e aprender com os erros dessa nossa civilização amada, tão querida, mas que caiu de forma tão triste, porque foi necessário. Mas o Criador, por sua infinita bondade e misericórdia, a gente está aqui hoje, né?
Então a gente está tendo uma nova chance, estamos tendo desde então uma nova chance. Mas quem sabe agora a gente vai finalmente resgatar isso e zerar, digamos assim, com a Atlântida. E trazer para a superfície a verdadeira Atlântida, que era uma Atlântida muito evoluída, que era a Atlântida inicial. Muito, muito, muito evoluída. Vamos deixar que os valores materiais, eles existem, mas que eles fiquem no lugar deles. Que eles não são maiores do que os valores espirituais. Porque esse foi o erro da Atlântida. Valorizou mais a matéria do que a espiritualidade. E essa foi a grande qualidade da Lemúria. Valorizou mais a espiritualidade do que a matéria. Então, gente, vamos lembrar, mas aí a pessoa pode falar assim, mas a gente está falando de uma coisa que já passou, ok, mas nós estamos aqui agora. E nós estamos igualmente passando por um momento de transição planetária super delicado e de grandes oportunidades. Então vamos aproveitar os bons exemplos para que a gente possa aplicar esses valores lemurianos na nossa vida de hoje. A começar pela gentileza. Gente, o que mais falta no mundo de hoje é gentileza. Vocês concordam comigo? A gente precisa ter gente, a gentileza começa conosco. O amor começa conosco. A compaixão começa conosco. A gente quer um mundo melhor, a gente quer um mundo de paz, a gente quer um mundo evoluído, começa conosco. Eu estava agora mais cedo no Instagram, eu acompanho uma página de uma pessoa muito bacana da Deloitte pelo Rio, e ela postou hoje um vídeo muito triste, um vídeo rápido, pequeno, mas falando, chamando atenção para isso, mostrando uma fábrica com os pintinhos vivos, em que eles separam os pintinhos pelo sexo, que uns vão ser destruídos e os outros vão para a granja. E é uma imagem muito triste ver aquilo. E ela postou chamando atenção para isso, que esse tipo de indústria ainda existe. E existe porque a gente não quer ver, né? E quando eu vi isso, eu escrevi lá na página dela, nos comentários, eu escrevi que é nesse momento que eu agradeço a Deus, que eu sou vegetariana há mais de 20 anos e estou na transição para o veganismo, não consumo mais ovo. Esse karma, esse peso eu não carrego no meu coração. Mas nós esquecemos disso porque a gente compra o ovo numa caixa, no mercado. Vocês entendem isso, gente? Eu sei que é difícil ver uma imagem dessa, mas a gente tem que pensar que aquele ovo que você compra numa caixa, no mercado, que você faz o bolo, alimenta essa indústria que mata aqueles animais daquele jeito, aquele grau de insensibilidade. Como é que uma coisa que gera dor e sofrimento pode trazer algum benefício para alguém? Aonde está a nossa compaixão? Seu estômago, o estômago da gente fala mais alto que a compaixão. E é isso que é transformar os valores materiais em valores espirituais. No início eu senti muita falta quando eu parei de comer ovo. Hoje em dia eu não sinto mais. Eu faço bolo, eu faço tudo sem o ovo. Você descobre que o ovo não é necessário. Que nenhum animal, você não precisou contribuir para nada de negativo. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou criticando ninguém. Eu só estou mostrando que a gente deve parar para pensar. Porque a gente ainda é muito egoísta. Porque dá trabalho ter que tirar o ovo. Dá trabalho ter que aprender uma receita diferente. Dá trabalho mudar os hábitos alimentares. Mas, se a gente não fizer pelo amor, a gente vai fazer por causa de quê? Vai acabar um dia fazendo pela saúde. Porque qual é o retorno espiritual disso? Prejudica a saúde. Por que prejudica a saúde? Porque nada que advém do sofrimento pode trazer uma coisa boa. Então, vamos refletir, gente, esses valores lemurianos. A Lemúria era vegetariana. E sem falar que você pode dizer assim, mas a galinha vive solta, a galinha caipira. Não, não é, gente, é indústria. E é a galinha caipira, mas na hora de separar o pintinho, separa do mesmo jeito, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, né? E os animais precisam da gente.
Se a gente não pensar neles, eles não têm como fazer isso sozinhos. Eles são explorados, gente. E a gente tem uma parcela de responsabilidade nisso. Então vamos abrir o nosso coração para o mundo que a gente quer viver. Ah, você vai estar fazendo um esforço de não comer o ovo, de não contribuir para essa indústria. Porque, gente, o que movimenta esse mundo da matéria é o dinheiro. Se você parar de comprar, vai parar de acontecer. Não é verdade? Então é o nosso poder. É o nosso poder de mudança, está no nosso poder de compra. Se você não comprar, passa a interessar pouco, eles vão parar de fazer. Por isso que eu digo que a revolução silenciosa do veganismo está sendo uma coisa enorme. Por que tem tantas empresas que são empresas reconhecidamente que testam em animais que estão começando a vender produtos veganos? Porque eles estão vendo que tem um nicho que o vegano... Eu tenho muita admiração, eu estou na transição para o veganismo, mas eu tenho muita admiração pelo vegano, porque o vegano, ele é fiel ao que ele acredita. Você acha que o vegano não passou aperto quando ele deixou de comer o ovo, o leite, a carne? Ele também, a maioria, né, agora tem gerações que as crianças já estão nascendo veganos, mas ele, como todos nós, passou por essa educação que a gente aprende que se você não comer carne você fica anêmico, que não tem proteína, que isso não é verdade, e etc e tal. E ele era acostumado com aquela alimentação, mas por compaixão, a compaixão falou mais forte no coração dele. O amor aos animais falou mais forte. Então vamos refletir. E eu não podia deixar de falar isso, porque hoje é o Dia Mundial do Vegetarianismo. Vamos refletir, gente, vamos construir esse mundo novo. E se eu digo a vocês, se vocês podem pesquisar, porque esse é um assunto que eu me dedico à pesquisa, se você não fizer isso por compaixão aos animais, faça por compaixão a si próprio. Porque esse tipo de alimentação está acabando com a saúde das pessoas. Porque se essa alimentação que eles dizem que é tão importante, que você precisa da proteína, que você precisa de tudo, então por que tem tanta gente doente? Então por que só abre farmácia? Então por que é tanta gente fazendo exame e você não entra numa farmácia que não tenha fila para ser atendido? Então isso é uma ilusão, essa alimentação não é ótima. Porque se ela fosse ótima, estava todo mundo saudável e não todo mundo tomando medicamento para hipertensão, para diabetes e resistência à insulina, né? Que eu não preciso nem dizer o nome do medicamento que todo mundo conhece. E tantos outros, colesterol, porque isso é com todo mundo. E mais do que isso, estão as crianças, nos adolescentes. Por que será? Por causa da alimentação que a gente tem. Esse é o preço que a gente paga. Então, quando você abrir o seu coração, estiver abrindo o seu coração e fizer a experiência, pô, não vou mais comer o ovo, não vou tomar o leite, não vou comer a carne, porque é um ser vivo que está sendo explorado e morto, e isso tem que falar mais alto no meu coração, você não só vai, pelo bem que você faz ao próximo, que é o animal, você estará recebendo um bem para você que é na sua saúde. Porque vocês podem procurar os estudos. Os veganos são as pessoas que têm melhor saúde. São os que ficam menos doentes. Inclusive, vocês podem procurar que tiveram estudos que provaram que os veganos são os que menos pegaram Covid. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa ajustar, né? Moralmente falando, eu sou contra a tortura. Eu sou contra o maltrato e a crueldade. Só que agora dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho por quê? Porque a gente foi educado de um jeito e a gente tem que construir um novo mundo. Mas esse novo mundo é tão bacana porque cada coisa que você descobrir a fazer, quando você faz um pão de beijo é o pão de queijo vegano. Quando você faz um pão de beijo, que você fala, nossa, fiz uma coisa deliciosa, tô gostando, minha família tá gostando e nenhum animal precisou morrer para isso. Dá uma sensação tão boa no coração, como eu tive hoje quando eu vi aquele post, e eu pensei, graças a Deus, eu tenho muitos defeitos e tenho muitos karmas a resgatar, mas esse karma eu não carrego mais no meu coração. Esse não. E eu faço questão, a maquiagem que eu uso, a roupa que eu compro, eu não uso couro,
eu adoro maquiagem, eu não sou uma pessoa fora do mundo. E eu só compro maquiagem vegana, o esmalte que eu pinto a minha unha é vegano. Eu tenho a preocupação de pesquisar a marca e de valorizar aqueles que valorizam e respeitam a vida. Até eu compro desodorante vegano, produto de limpeza para minha casa. Gente, é uma sensação muito boa, porque eu me sinto contribuindo humildemente, uma parte pequenininha. Então, isso também é um valor lemuriano, porque o lemuriano era contra todo e qualquer tipo de crueldade. Era o amor, a gentileza, a compaixão, a caridade. Esses eram os valores lemurianos. E é isso que a gente precisa construir nesse novo mundo, porque o nosso mundo precisa dos valores que a Lemúria tinha. Viva a marca IP, eu também só uso IP. Na minha casa, gente, produto de limpeza é só IP. IP é maravilhoso. Não testem animais. IP e UAU. A marca inglesa também não testa, viu, Silvinha? Então, fica aqui minha humilde homenagem no dia do vegetarianismo, o dia mundial. Se Deus me permitir ainda nessa vida, eu tô vendo já, desde que eu me tornei vegetariana até o momento presente. Antes, quando eu me tornei vegetariana, não tinha opção de nada, tá? Hoje em dia, a gente tem muita opção. Por quê? Porque as pessoas estão se transformando. Porque a gente não contribui com a crueldade. Eu quero ser cruel. Não é isso. É que a gente esquece, a gente não vê, a gente não sabe. Mas agora a gente está sabendo. A partir do momento que você está sabendo, a grande pergunta é: e agora? Qual é a escolha que você vai fazer? Vamos nos unir todos juntos. Não dá para ser de uma tacada só. Começa a sua transição, né? Começa tirando sua carne. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Depois que a mudança começa, você vai emendando. Eu penso assim, eu faço tudo que eu gosto. Eu sou uma pessoa que, como eu falei, adoro maquiagem, gosto de fazer minha unha, encontro cada coisa maravilhosa vegana. Tem marcas nacionais como a Vizela, como a Hidrabene, que são veganas. Marcas internacionais que eu amo, como a Anastasia Beverly Hills, de maquiagens maravilhosas, 100% vegana e não testa em animal, não vende na China. Tem aqui no Instagram, recomendo, busquem a Ari Vegan, que tem um site maravilhoso, que faz uma pesquisa espetacular sobre tudo que é vegano e não é. Não tem falta de informação. E você não precisa abrir mão da sua autoestima, do que você gosta de comer, para não contribuir com a crueldade. Não precisa. Existem outras opções, só que essas opções, elas não são divulgadas para a massa. Você precisa buscá-las. Mas tá cheio no YouTube, gente. O que você quiser pensar, moqueca, feijoada, coloca lá. Receita feijoada vegana. Feijoada vegana é uma delícia. Faz o teste. Vamos ser como os lemurianos. Se você curte Lemúria, Atlântida, o máximo e tal, não sei o quê, começa agora com a sua mudança de atitude. Vamos seguir, vamos ter os lemurianos como exemplo, que deram certo. Porque a gente está no momento do planeta, gente, que você não dá mais para ficar em cima do muro. Ou você se posiciona e você vai assumir as consequências das escolhas que você faz, como todos nós. Nós assumimos as consequências das nossas escolhas. O Ho'oponopono diz isso. Os lemurianos tinham esse entendimento, que nós vivemos hoje, o que nós trazemos dentro de nós, nos nossos registros acásticos. Por isso que eles davam tanto valor aos registros acásticos. Porque quando você fazia uma leitura de um registro acástico, você conseguia entender o porquê da dificuldade daquele momento que aquela pessoa estava passando. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre leis espirituais para a gente entender essa relação. Porque quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, quando a gente tem algum problema, né, problema de saúde, fala assim: Deus, por que você está fazendo isso comigo?
Não é Deus que está fazendo isso com você. Foi você que fez isso com você de alguma forma. Seja por uma causa anterior ou uma causa presente. Por exemplo, se você tem uma alimentação, como essa alimentação que é vendida hoje em dia, que é uma alimentação que é uma bomba para o corpo, não tem corpo que resista a isso por muito tempo, e o seu exame não deu ruim, a culpa não é de Deus. A culpa é do que você come, do que você bebe. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E só quando a gente se conscientiza que eu sou responsável por aquilo que acontece comigo, é que eu posso mudar o que acontece comigo. Poxa vida, meu exame não deu legal. Poxa, eu tenho que rever. O que eu posso fazer na minha vida para mudar e me melhorar? Será que eu trago alguma coisa antiga que está, que contribui para isso e me atrapalha? Vou fazer minha meditação, meu relaxamento. Seu eu divino nunca vai te deixar na mão. Se você se abrir e pedir por orientação, você vai ter um insight, você vai receber. Então é isso que a gente precisa pensar hoje e rever. Lembrem disso, a Lemúria é um exemplo. Repito, quem puder ler meu livro, lê de novo e lê com esses olhos de como os lemurianos lidavam com as situações, os testes e as provas. E se ler o da Atlântida, lembre aquilo que a gente pode fazer diferente e resgatar as habilidades, porque as habilidades da Atlântida eram habilidades muito especiais também, muito especiais. E que agora a gente tem um amadurecimento para trabalhar essas habilidades em prol do bem maior do planeta. Então, gente, é isso, essa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser comprar o e-book, Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar, e Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos. Também queria... tem um pedido muito especial para fazer para vocês hoje. Eu estou dando início a uma campanha pedindo a ajuda de vocês, o carinho de vocês, a amizade de vocês. Eu quero alcançar 10 mil seguidores no Instagram e 10 mil inscritos no YouTube. Então eu queria pedir para vocês, compartilhem os vídeos, manda para os seus amigos, manda para a sua lista, compartilha nos seus grupos. Vamos levar essa mensagem do bem. E se vocês fizerem isso, vocês vão estar me ajudando demais da conta. Eu estou muito feliz, muito positiva e tenho certeza que eu vou alcançar meu objetivo, mas eu sei também que nessa vida aqui a gente precisa uns dos outros. Então eu estou aqui com toda a humildade do mundo pedindo a ajuda de vocês. Compartilhem os vídeos no YouTube, se inscrevam, ativem o sininho, vamos levar essas palavras de luz, né? Às vezes alguém está precisando ouvir, às vezes vai ouvir alguma coisa que pode ser útil, que a questão não sou eu, é a espiritualidade superior que fala através de todos nós. Vamos ser um canal do bem, conto com a ajuda de vocês. Compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, sigam no Instagram, compartilha com os amigos, vamos espalhar a luz e eu vou ter a alegria de ainda falar aqui para vocês. Gente, conseguimos, e quando eu conseguir os 10 mil seguidores no Instagram, os 10 mil inscritos no YouTube, eu vou fazer alguma coisa muito especial e vou convidar todos vocês que fazem parte disso para vivenciar isso comigo. Vai ser uma alegria. Eu vou estar aqui toda semana pedindo essa força para vocês. Hoje está sendo o primeiro dia e estou pedindo de todo o meu coração com muita felicidade. Queridos, lembrando que esse mês tem curso de Reiki 2, curso de Ho'oponopono, tem curso de meditação, tem... Ai, meu Deus, às vezes eu me esqueço que é tanta coisa... Curso de consciência planetária, curso de cristais. Quem tiver interessado é só mandar mensagem, entrar em contato pelo site, pelo direct, tá? É só acessar e a gente conversa. Uma semana, um fim de semana maravilhoso para todos, com muita luz. E se dê essa oportunidade, dê uma oportunidade para o seu corpo físico, para a sua saúde, para a sua consciência. Faça essa experiência, a transição para o veganismo. Você vai descobrir coisas muito bacanas e os animais vão agradecer. Porque é só o amor que cura o planeta. A gente tem que ter esse amor em todos os momentos, fazendo a nossa parte humildemente. Gratidão, paz e bem.